E a gente estava conversando aqui com o nosso Leonardo Abudi, analista da Tese Research. Leonardo, a pergunta da nossa Isa Takaki para você. Boa tarde, Leonardo. Ainda no setor de energia, né, assim como você estava falando, eu queria que você falasse um pouquinho de Copel, porque hoje a ANEEL aprovou um reajuste na tarefa de energia da Copel, né? Agora há pouco, inclusive, saiu esse comunicado que o reajuste tarifário anual da Copel, que atende cerca de 5 milhões de unidades consumidoras no Paraná, o reajuste médio foi de 10,5% e passa a valer a partir do próximo sábado. Como que isso pode impactar o papel e como que você vê o papel hoje aí como dica para o investidor? Sinceramente, assim, eu não cubro muito Copel, tá? Não por achar a empresa ruim nem nada, mas, em geral, empresas mais ligadas a que tem como controlador governo, sempre tem uma certa, assim, certa dificuldade, tá? Então, hoje, não vou nem poder opinar sobre a Copel especificamente, viu? Eu olho mais outras empresas do setor elétrico, que geralmente são as empresas privadas. Então, Equatorial, Neoenergia, são as que, a Alupar, a própria Taesa também, são as empresas que eu tenho mais olhado, viu? Então, essa aí eu não vou nem conseguir opinar sobre o comunicado recente. E dessas empresas que você mais tem olhado, o que você sugere? Qual o investidor deve ficar mais atento aí? Uma boa oportunidade. Assim, eu acho que a Neoenergia é aquela empresa que estava mais descontada na Bolsa. Eu acho que existe uma discussão grande hoje de renovação das concessões das distribuidoras, tá? Não só para a Neo, mas para outras também. A gente precisa entender um pouquinho o que o governo vai colocar na mesa em termos de contrapartida, se vai ter algum tipo de exigência. Acho que essa é uma das grandes dúvidas. Inclusive, até teve um pouco de ruído quando teve as indicações para o Ministério de Minas e Energia a respeito disso, tá? Então, assim, minha visão um pouco... a Neoenergia, ela sempre foi a empresa mais descontada da Bolsa, dos players privados, muito por conta de uma questão de governança corporativa. Então, historicamente, a gente teve algum ruído em que o controlador, a Iberdrola, colocou lá um pagamento de royalties. Isso aí fez com que a Neoenergia negociasse com um desconto grande. O que a gente viu é que, fora essa questão de royalties, a execução da empresa tem sido muito positiva. Então, eles conseguiram entregar as suas linhas de transmissão em prazo e orçamento abaixo do estimado pela ANEEL, ou seja, antes do prazo e com um orçamento melhor. A gente vai ter agora um novo leilão de transmissão e eu acho que o mercado como um todo vai ficar muito atento sobre como é que as empresas vão se comportar nisso. Tá? Então, a gente não tem taxas de juros tão baixas, mas a expectativa é de um leilão agressivo. Então, a Taesa, por exemplo, é uma empresa que ela precisa mais de linhas de transmissão, porque ela tem linhas de transmissão que vão vencer agora em 2029, que são relevantes. A Neoenergia, ela tem um histórico de ser um pouco agressiva nos bids, e aí acho que também traz um pouco de receio para os investidores. A Equatorial já é um player mais racional, que hoje está com uma alavancagem mais alta. Então, talvez, eu não sei como é que ela vai participar desse leilão. Ela, inclusive, tem buscado, como ela fez algumas aquisições no passado, ela tem buscado digerir um pouco isso. Um outro player também que eu acho que é relevante nesse próximo leilão vai ser a Alupar, que acho que, assim, dos players mais ligados à transmissão, hoje é um dos meus favoritos, tá? Então, Taesa, eu não gosto muito porque, como eu falei, vai ter algumas linhas que vão vencer lá em 2029, e além disso, tem toda a questão do IGPM. Então, a gente viu o IGPM negativo nos últimos 12 meses. A Taesa, ela tem próximo de 60% das suas linhas reajustadas pelo IGPM. E agora, ela foi muito beneficiada durante a pandemia com o IGPM mais alto, e agora a gente vai ver o sentido oposto. Tá? Então, a que eu menos gosto hoje no setor é a Taesa, não porque a empresa é ruim, mas por conta de um valuation esticado e de um IGPM vindo para baixo. Das de transmissão, a que eu ainda mais gosto é a Alupar. Eu acho que ela tem uma boa perspectiva para o leilão, se não vier muito acirrado. Neoenergia, acho que é uma empresa que já foi mais descontada, andou um bocado. Ainda assim, acho que é a maior tier real ali dos players privados do setor, tá? Ficar um pouco de olho também de como é que vai ser os próximos meses a respeito de renovação das concessões. Eu acho que esse é um dos grandes pontos de discussão, viu?
Pois é, eu vou só pegar o gancho com a pergunta aqui da Isa, Leonardo, porque justamente falando de concessões, falando de leilão, o que você está esperando para junho, do ponto de vista de dinheiro mesmo? Porque agora em junho vai ter uma concessão, uma leilão grande de transmissão, né, de linhas de energia, mas a gente está tendo aqui no Brasil uma taxa de juros ainda muito elevada. E o cupom, a menos que a gente não tenha mudança no cupom de hoje, né, que amanhã podemos voltar aqui junto com a Isa para falar de cupom com uma redução dos juros inesperada, mas até então, com juros tão elevados, pegar crédito no Brasil a esse nível para entrar nesse mega leilão que vai ocorrer agora no final de junho, né, que vai empenhar, se não me engano, mais de 15 bilhões de reais por parte das empresas, vai ser um esforço tamanho para essas empresas do setor elétrico, né? O que você está vendo? Vai ter demanda? Melhor, vai ter oferta, no caso, por parte das empresas, né? Vai ter interesse, vai ter disponibilidade de crédito, elas vão conseguir obter esses recursos, vão ter que trazer de fora, especialmente as que são controladas por empresas externas. Qual que é a sua visão? Se a gente for ver, tá, assim, existia uma expectativa nos últimos leilões de que seriam menos agressivos. Porque o que acontece, né? Em geral, quando os juros estão muito altos, e o mercado tende a ser menos agressivo nos deságios. Historicamente foi isso que aconteceu. 2015, 2016, por exemplo, que a gente estava lá com juros altos, todo aquele enrosco do governo Dilma, quem ganhou aqueles leilões fez um negócio excelente, porque os deságios foram muito baixos e as empresas conseguiram TIRs, taxa interna de retorno, excepcionais. Tá? Os últimos leilões, mesmo com taxas de juros mais altas, também ainda continuaram bem agressivos, foram bastante disputados. Então, assim, na minha visão, se vai ter demanda, eu acho que, assim, ou seja, se as empresas vão fazer ofertas, né, vão dar bids no leilão, para mim, acho que, sem dúvida. Tá? E onde é que vão conseguir financiamento? Vai depender, pode ser que emitam debêntures, pode ser que a gente tem, por exemplo, debêntures incentivadas, pode ser que eles recorram a bancos de fomento, alguma coisa nesse sentido, tá? Mas a minha visão é que sim, vai ter demanda. O que me pegou um pouco é que no último leilão que eu me lembro, a gente viu alguns players não tão clássicos do setor, tá? Então, os players que já atuam nesse setor há mais tempo, até que não levaram tanto, acho que a Neo Energia, inclusive, foi uma das que levou uma linha grande, inclusive no dia seguinte desse leilão, a Neo Energia foi bastante penalizada até, o mercado não gostou muito, porque achou que a empresa foi um pouco agressiva no deságio. Então, assim, para mim vai sim ter, e eu ainda acho que mesmo com essa taxa de juros, vai ser bastante disputado esse leilão. Perfeito. E Takaki? Eu queria mudar um pouquinho de setor, a gente falou inclusive mais cedo de JHSF, você também cobre, né, o setor de construção, de incorporadoras, a gente falou agora há pouco de JHSF sobre fundos imobiliários que demonstraram interesse em negociar a compra de participações em alguns shoppings, tanto em Salvador quanto em Manaus. E o setor de construção, né? Inclusive, basicamente o plano diretor define algumas diretrizes aqui em São Paulo, né? Tá para acontecer aí uma nova reformulação aqui em São Paulo. Na última revisão, limitaram vagas de garagem próximas a eixos de transporte. Isso acabou impulsionando o número de microapartamentos. Agora estão discutindo, inclusive, em limitar isso. Eu queria que você dissesse um pouco do setor de construção e como isso pode afetar aí, principalmente agora que estamos em fase dessa reforma aí do plano diretor. Vamos lá. Eu acho que teve assim a gente teve um plano diretor que entrou em operação em 2016, se não me engano, que mexeu bastante a respeito de vaga na garagem. Parece que é uma coisa besta, tá? Mas assim, o que acontece? O mercado de São Paulo, ele é muito relevante, em especial para as incorporadoras listadas em bolsa. Então, a gente for pegar lá, Exetec, Cirela, Lavi, JHSF, por aí vai. A parte de incorporação, a cidade de São Paulo, é muito relevante. Então, esse é um setor que não tem como não falar da cidade de São Paulo, tá? E o que aconteceu foi que, na última revisão, eles queriam, para conseguir reduzir o número de carros transitando aqui em São Paulo, ou seja, para melhorar o fluxo de veículos, eles fizeram algumas alterações a respeito de vagas de garagem, colocando uma limitação. Então, só podia ter uma vaga de garagem por apartamento, tá? O que acontece? É muito difícil você vender apartamento de 70, 80 metros quadrados ou mais com uma vaga de garagem. Então, as incorporadoras encontraram ali um jeitinho em que elas têm esse direito, que elas pegam um terreno e no terreno elas constroem 2 torres. Uma torre com unidades, apartamentos de 2, 3 dormitórios, 60, 70 metros quadrados ou mais, e na outra torre elas constroem estúdios, apartamentos de 20, 25 metros quadrados,
E aí a vaga de garagem que esse apartamento seria direito, ela joga para o outro. E aí ela vende um apartamento com 2 vagas e um estúdio sem nenhuma vaga na garagem. O que a gente acaba vendo, isso é um dos motivos, tá? Teve mais um pouquinho de alguns outros motivos também que foi por conta do último plano diretor, que isso acabou impulsionando muito a construção de estúdios. Então a gente viu aí uma construção de estúdios muito grande, muitos apartamentos de 20, 25 metros quadrados. E aí começa a se discutir um pouco, até é um certo receio que eu tenho desse setor, de a construção começou, sei lá, 2019, 20, e agora a gente começa a ver as entregas desses estúdios, a gente vai começar a sentir um pouco como é que está a demanda real, ou seja, as pessoas que compraram, muitas vezes compram por investimento, ela vai tentar alugar esse apartamento, né? Se não tiver demanda, pode ser que a gente veja ali, a gente vai descobrir se tem alguma mini bolha em alguns locais específicos aqui em São Paulo, a respeito de excesso de estúdio, tá? Acho que esse é um dos grandes pontos. Agora está tendo uma discussão sobre o plano diretor, e aí antes a gente tinha uma ideia de, olha, vamos tirar essa limitação. Primeiro a gente colocou uma limitação de que tem que ser um apartamento de 30 metros quadrados para ter uma vaga na garagem, ou seja, você tem que fazer um estúdio no mínimo 30 metros quadrados. Tem gente agora que fala que tem que ter 60, tem gente que quer falar que não precisa de nada. Então, assim, a minha visão é que está um bocado distorcido ainda, e eu acho que a discussão ela está muito poluída sobre uma questão, vamos dizer assim, de incorporadoras que querem produzir o máximo possível e algumas pessoas um tanto acadêmicas que não têm uma base, mas que querem limitar o número de vagas, que querem parar com a verticalização, enfim, uma certa visão um pouco utópica, idealista, que não faz muito sentido na minha visão, tá? Então, acho que tem essas duas vertentes que vão começar a brigar. E acho que isso aí é um ponto muito relevante, porque, como eu falei, o plano diretor de São Paulo impacta muito aqui em São Paulo e impacta demais as empresas listadas em bolsa. Tá? Acho que esse é um ponto de atenção grande. As incorporadoras, elas vinham numa alta muito forte, então se a gente for pegar aí, como eu comentei, né, a gente viu incorporadoras subindo 50%, 60%, 70%, e esse é um setor que tende a se beneficiar muito de queda de juros. Então, se a gente não tiver alguma pedra no caminho, pode ser que seja um setor que, com a queda de juros, vai se beneficiar bastante ali em 2023, 2024, 2025, nos próximos anos, tá? Só para encerrar, Leonardo, a gente falou também de Irani mais cedo sobre a decisão judicial favorável à empresa. A Irani, além disso, iniciou a implantação da plataforma Gaia, e recentemente foi divulgada uma notícia sobre a decisão tributária favorável à empresa. Queria que você falasse um pouco de Irani, qual a sua visão? Claro, vamos lá. A Irani hoje está, inclusive, subindo, acho que uns 9% até. É uma alta forte para uma empresa que... Sim, estava quase 9% quando a gente viu. É uma empresa, assim, historicamente é uma empresa meio, vamos dizer, boring, no sentido de que é um setor que tem sido bastante resiliente, uma empresa pagadora de dividendo, então, quando tem uma alta de quase 10% em um dia, chama muito a atenção, tá? Então, eles divulgaram aí um comunicado em que eles tiveram uma decisão favorável, transitada em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, em que eles conseguiram créditos de PIS/COFINS de mais ou menos 220 milhões. A estimativa que eles têm é de usar isso aí ao longo de 2 anos. Então, para você ter mais ou menos uma ideia, até ontem, mais ou menos, isso aí seria mais ou menos 10%, tá? 220 milhões seria mais ou menos 10% do valor da empresa. Então, não à toa, até a empresa hoje está subindo quase 10%. Ou seja, é muito significativo. O lucro da Irani no ano passado foi de algo como 300 milhões, então provavelmente aí ela vai adicionar 100 milhões de lucro nos próximos 12 meses, vamos imaginar assim, ou seja, 30% a mais de lucro, porque ela vai deixar de pagar tributos federais, isso aí vai acabar beneficiando o lucro líquido dela, a última linha dela. Então, junto com isso, eles também divulgaram anteontem a entrada da primeira etapa de Gaia, que o que acontece, né? A Irani, ela fez a abertura de capital e o principal motivo, né, o principal ponto que eles levantaram o capital da última vez foi justamente para financiar a plataforma Gaia, que é o principal projeto deles, um projeto que tende a trazer bastante ganhos de custos, melhora de margem, esse é o principal foco da Irani, tá? Eles vinham investindo nisso aí já há alguns anos e agora entraram em operação, ou seja, vai ter um processo de ramp-up, mas a gente deve ver ao longo dos próximos anos uma entrada de uma melhoria para a Irani. Então, eu acho que foram 2 notícias muito positivas para essa empresa, uma empresa para quem busca dividendos, deveria olhar para a Irani, tá? Óbvio, agora vai ter que pagar 10% mais caro, mas ainda assim uma empresa
redonda e que tem conseguido entregar bons resultados, pagando dividendo, crescendo, enfim, de fato uma empresa muito, muito interessante na Bolsa.